Sabe algo que eu tenho pensado muito nos últimos meses, eu acho que nos últimos anos da minha vida, é que uma jornada de sabedoria, ela não é necessariamente só uma jornada de acertos. Não é um caminho só de acertos. Não é que vou me tornar uma pessoa tão sábia ao ponto de que toda decisão que eu tomar é uma decisão acertada. Até porque os erros nos ensinam muito, né? A gente aprende muito com as lutas, com os erros, com as derrotas, né? Com os fracassos. Mas grande parte do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento, da nossa maturidade, vem também dos erros que nós evitamos, né? É de errar menos. Eu tenho aprendido que uma vida vitoriosa também, a parte dessa soma, é uma parte de errar menos. Não quer dizer que eu estou o tempo todo fazendo negócios acertados, que eu estou tendo lucro o tempo todo, mas quando eu não tenho prejuízos, quando eu não me meto em coisas erradas, quando eu não tomo decisões que vão me trazer prejuízo ou vão me prejudicar de alguma forma, eu também estou acertando. Às vezes, não quer dizer que vai estar sempre acontecendo alguma coisa. Tem ciclos, tem fases na nossa vida que não tem coisas acontecendo. A coisa está bem parada, tá, sabe? Parece que nada novo está vindo, parece que a semente não está germinando, a árvore não está crescendo, mas essa fase é uma fase onde eu espero e procuro não cometer erros, porque quando eu não atropelo as coisas e não erro nessa fase, a coisa vai estar fluindo, mesmo que eu ainda não esteja vendo. Deu para entender? E eu juntei nesse vídeo aqui 5 pontos de uma jornada de sabedoria para você errar menos, sabe? 5 coisas que você não pode cometer como erros na sua vida, porque se você pelo menos não cometê-los, muita coisa vai dar certo. Os seus projetos tendem a funcionar, tendem a dar muito resultado e você vai ter uma vida muito mais feliz, muito mais equilibrada, muito mais tranquila e uma vida de resultados, como eu falei. Então, não passa, vou repetir, não passa só pelos acertos, mas se você não cometer esses 5 erros, você vai estar dando grandes passos na sua vida. E eu preciso espiritualizar um pouquinho essa mensagem. Vocês sabem, a galera que me acompanha de mais tempo sabe dessa minha relação com Deus e com a espiritualidade, e eu acho que é indivisível, né, indissolúvel. A gente não consegue viver de uma forma que eu me separe de Deus. Deus é tudo, Deus está em tudo, e a espiritualidade está relacionada diretamente na nossa vida. Então, essa palavra ela é uma direção também espiritual para você, e eu torço muito que ela chegue no momento certo na sua vida, porque pode ser a direção que você estava pedindo, ou a orientação que você estava procurando, ou uma palavra que vem confortar o seu coração e vem realmente trazer paz para o seu próximo ciclo de vida. Então preste atenção. Primeiro erro que você tem que ter muito cuidado para não cometer. A sua palavra vale ouro. A sua palavra ela lhe representa. A sua palavra ela fala quem você é. A sua palavra ela pode lhe honrar ou pode manchar a sua honra. Então você tem que ter muito cuidado com a sua palavra. Você tem que ter muito cuidado com as suas afirmações. Você tem que ter muito cuidado com aquilo que você se posiciona. Você tem que ter muito cuidado em honrar aquilo que você diz, sabe? Você tem que ter muito cuidado em uma conversa não mentir, sabe? Não omitir o que na verdade era necessário que fosse mostrado. Lógico que nem tudo deve ser falado, mas aquilo que não deve ser escondido precisa ser falado, revelado, sabe? Conversado. O combinado não é caro, então pagar um alto preço por uma situação que você combinou, você deu a sua palavra, mesmo que aquilo se torne caro para você, é de maneira muito honrada fazer isso, porque manchar essa honra, ela pode lhe causar um grande prejuízo, sabe, na vida. Você pode fazer um cálculo muito rápido e dizer assim, não, mas eu vou só omitir aqui, ou não, eu combinei, mas eu não vou fazer, eu disse que ia, mas não vou, eu disse que pagava, mas não vou pagar, eu disse que faria, portanto, mas vou voltar com a minha palavra, e talvez você só consiga calcular aquele resultado ali no momento que você não vai entrar no prejuízo,
mas honrar com a sua palavra vai lhe trazer muito mais lucro, muito mais resultados positivos e muito mais paz na sua vida. Então, uma jornada de sabedoria passa sempre pelo cuidado com as nossas palavras, sabe? Com a honra, o cuidado em honrar a minha palavra. Eu falei, então tá falado. Se eu não falei, eu não falei e eu vou dizer aqui, desculpa, eu não falei. Se eu falei errado, opa, eu posso pedir perdão e corrigir, mas eu não posso falar errado e dizer que falei certo, sabe? Tipo, eu participei de uma reunião esses dias e a pessoa disse, olha, isso aqui é verde, vou dar um exemplo só para você entender, isso aqui é verde, tal e tal. E eu disse, olha, eu vou só mostrar aqui para você que isso não é verde, deixa eu mostrar aqui para você e tal, para você entender se faz sentido. A pessoa olhou, reconheceu e disse, realmente não é verde. Eu disse, não é azul, você está vendo que é azul? Dando um exemplo. E a pessoa disse, realmente é azul, não é verde. E aí essa pessoa precisou de um auxílio de um supervisor, de uma pessoa num nível mais alto que ela dentro da empresa, para me explicar algumas outras coisas. E quando o assunto do verde e o azul voltou, essa pessoa que estava em reunião comigo disse assim, eu falei para ele que era azul. Eu calado estava, calado fiquei, ela insistiu comigo que era verde e fui eu quem mostrei que era azul. E ela reconheceu que era azul. Mas ali na reunião, quando o supervisor entrou na reunião e que ela ficou com medo, né, de se posicionar como alguém que tinha errado, sabe? Ela disse, não, eu falei que era azul. Não, ela não tinha falado que era azul, ela falou que era verde. Então, aquela pessoa ali, automaticamente, ela perdeu a credibilidade com a palavra. Ela desonrou a própria palavra dela. Ela manchou a honra dela dizendo que fez algo que ela não fez. Eu, na continuação desse negócio, eu não tenho interesse em tratar mais com ela. Eu quero tratar com alguém que seja superior a ela, porque eu não confio mais na palavra dela. Deu para entender? Algo muito simples, algo que talvez ela até tenha feito sem perceber, algo que talvez ela até tenha feito, tenha costume de fazer e nem nota. Mas as pessoas que cometem esses erros, elas cometem rotineiramente, já se tornou vício, ou se tornou um costume, um hábito, e elas não entendem por que a vida delas não flui, sabe? Por que elas não crescem, por que elas não sobem de nível, ou por que às vezes elas pagam preços muito altos e elas não conseguem enxergar. Eu quero que você faça uma análise assim na sua vida, porque isso é seríssimo, isso é muito sério. A gente estava tratando de um negócio, tratando de dinheiro. Eu simbolizei aqui o verde e o azul para tratar de uma outra situação, era sobre dinheiro que a gente estava falando. E ela me mostrou que ela não tem palavra. Deu para entender que, à medida do que for mais conveniente para ela, ela pode mudar a palavra e pode dizer que fez sem fazer, ou pode dizer que não fez, mesmo que tenha feito. Então, você precisa entender. E caminhar numa jornada de sabedoria é honrar a sua palavra. Então, por favor, pegue esse ponto. E o outro ponto que eu falei é que a gente precisa ter muito cuidado com a vaidade, sabe? As nossas vaidades, elas nos atrapalham, as nossas vaidades, a altivez de espírito, né? A altivez de espírito é aquela pessoa que é muito, sabe, muito cheia de si, ela é melhor do que as outras pessoas, ela se sente mais importante, ela se coloca como maior do que todos, né? Passa aquele, né, aquela sensação, aquele estado de soberba, sabe, para as pessoas, e isso também prejudica muito, sabe, quando você quer falar que você é mais do que o que você é. Na verdade, quem é não precisa falar, quem é de verdade logo é reconhecido, logo é visto, logo é honrado, logo é convidado. Eu não preciso ficar dizendo quem eu sou, sabe? Eu não preciso ficar levantando e falando das minhas conquistas ou tentando me posicionar acima das outras pessoas, mostrando minhas conquistas, ou meu nível de intelectualidade, ou meu nível de estudo, ou meu grau de formação, isso não importa, sabe? A humildade, ela tem portas abertas em todos os lugares. Já a vaidade, já a altivez de espírito, já a soberba não tem, né? Quando eu falei de espiritualizar, né, a própria Bíblia Sagrada fala que a soberba precede a queda. A humildade, ela antecede a honra. E a soberba precede a queda. Então, a pessoa humilde, ela está construindo um caminho, um resultado de honra na vida dela. A pessoa soberba, ela está construindo um caminho de queda. Isso é lei da natureza, lei espiritual. Então,
querendo ou não, crendo ou não, isso vai acontecer. Você precisa sempre trabalhar na sua vida lutando contra a vaidade, porque o dinheiro nos envaidece, as conquistas nos envaidecem, né? O reconhecimento nos envaidece e aquilo muda assim nos torna altivos de espírito, né? Nossa forma de tratar as pessoas, né? Tem gente que olha para os outros por cima, né? E você conhece pessoas assim. E às vezes a gente tem alguns comportamentos de soberba, né? Do jeito de falar, do jeito de tratar, do jeito de responder, do jeito de pedir algo a alguém, isso de uma maneira geral. Então, você saber caminhar com sabedoria, né? Saber construir a sua jornada de sabedoria, fugindo da vaidade, da altivez de espírito, da soberba, é um caminho de construção. Você pode ter certeza que você vai estar construindo a honra na sua vida. E é algo que eu lhe diria, tenha muito cuidado para não errar com isso, porque você pode estar destruindo, desconstruindo. Tem gente que se perde. Tem gente que constrói a sua vida e os seus resultados num caminho de muito trabalho, esforço e humildade, mas logo depois, quando o reconhecimento vem, aquilo lhe traz altivez de espírito e essa soberba vai lhe trazer queda. Você conhece, eu conheço muitas pessoas que passam por isso, né? Fases muito boas e depois, lá em cima, eles não são dignos, são pessoas que perdem pela soberba e aí levam uma grande queda. E caminhar com sabedoria é caminhar longe disso. Terceiro ponto que eu anotei aqui para compartilhar com você, terceiro erro, cuidado com a ansiedade. O que é ansiedade que eu me refiro é aquela pessoa que ela quer colher antes de plantar. Aquela pessoa que ela chega numa empresa e ela já quer um lugar de honra. Aquela pessoa que ela chega num determinado local e ela já quer sentar no melhor lugar sem ter sido convidado. É aquela pessoa que vai num evento, numa festa, e ela quer sentar lá nos melhores lugares, só que o dono da festa nem chamou ela para sentar nos melhores lugares. O dono da festa tem outras pessoas para sentar ali, e aquilo ali vai ser um motivo de vergonha, sabe? Ansiedade é você querer colher frutos de um trabalho que você começou agora a fazer. É você querer ser reconhecido e querer uma promoção numa empresa que você acabou de entrar. É você querer um cargo de confiança numa situação que você acabou de assumir. É você querer resultados financeiros ou em qualquer outra situação, sendo algo que ainda está começando, ainda está maturando, ainda está se desenvolvendo, para entender? Então, essa ansiedade, ela é uma ansiedade que ela transparece também vaidade, transparece um ego, uma necessidade de reconhecimento, um ego que necessita de validação, que necessita de elogios, que necessita de reconhecimento. E esse caminho é um caminho perigoso, porque a pessoa que está fora olhando, ela não vê isso com bons olhos. Então, se você se comporta com ansiedade em querer um lugar que ainda não é seu, em querer uma posição que você ainda não conquistou, em querer um resultado financeiro que você ainda não trabalhou o suficiente para aquilo, isso gera descrédito para você, deu para entender? Se eu estiver olhando por fora, esses dias eu vivi situações exatamente dessa maneira, uma pessoa pedindo um cargo que era um cargo de confiança, um cargo que se constrói com tempo, um tempo mesmo, e uma pessoa com apenas poucos meses ali já estava dizendo, mas como é? Eu vou ficar nesse cargo? Não vou? Como é que vai ser? Calma, amigo, você acabou de chegar, você é um cara maravilhoso, você trabalha bem, mas vamos construir, porque esse cargo que você está querendo, ele depende de uma relação de extrema confiança, sabe? De conexão, de energia, tem que ter sinergia, tem que ter uma série de coisas. Então, tem muita gente errando nesse ponto aí e esse é um caminho de fracasso. E caminhar com sabedoria é segurar a ansiedade. Essa ansiedade ela é muito natural de todos nós. Todos nós temos um pouco disso, mas a gente precisa, sabe, frear um pouco essa ansiedade e dizer, opa, chegamos agora, vamos construir, porque o reconhecimento vai vir, porque o mundo me devolve aquilo que eu planto, né? Tudo que eu planto eu colho. Então, deixa eu trabalhar aqui no meu cantinho, eu vou ficar quietinho e na hora certa as coisas vão acontecer na minha vida. Então, por favor, cuidado para não errar com essa sua ansiedade. Quarto erro que você não pode cometer é andar por aí na sua vida, nos seus negócios, nas suas decisões,
sem direção. Se a gente entrar aqui na palavra, na Bíblia Sagrada, a gente vai encontrar muitos exemplos de homens incapacitados, aparentemente pessoas que não tinham a possibilidade de realizar o que realizaram, e eles recebiam uma direção. E através daquela direção, grandes coisas aconteciam. E depois Deus dava uma outra direção. E eles seguiam aquela outra direção e as coisas aconteciam. Não era por capacidade humana. Deus nunca precisou da nossa capacidade para fazer absolutamente nada. Deus precisa da nossa obediência e da nossa disponibilidade. Agora, esse assunto aqui de andar sem direção se mistura também um pouco com ansiedade. Porque muitas vezes Deus fala algo para a gente e está no momento de fazer certa coisa, mas a gente já quer fazer outra. E Deus ainda não deu a segunda ordem, só que a gente já está querendo terminar a primeira e já correr para a segunda. E existe um tempo para cada coisa, deu para entender? Então, se você for um estudioso da palavra, começar a entender, começar a ver a história de Davi, a história de José, a história de Salomão, a história de Moisés, a história de, tantos homens de Deus, talvez a grande maioria dos homens de Deus, que participaram de toda essa história de grandes milagres e grandes feitos, todos eles andavam debaixo de uma direção. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Você imagina o tempo de hoje, Deus deu apenas uma direção, sai Abraão. Mas Senhor, eu vou para onde? Vai para uma terra que eu te mostrarei. Você imagina eu e você ansiosos como nós somos hoje nessa geração, mas, meu Deus, e agora? Onde é que eu vou? Como é que nós vamos? Onde é que vai ser? Como é que vai ser a nossa casa? Onde é que a gente vai morar? Calma, Abraão, eu estou mandando só tu sair, porque o primeiro passo de fé, o primeiro passo de obediência, o primeiro passo para eu provar o teu coração é a tua saída, é você se desapegar do que você está vivendo hoje, é você abrir mão disso aí que você está vivendo. Eu quero saber se você tem desprendimento, eu quero saber se você tem disposição, eu quero saber se você vai me obedecer instantaneamente, agora. Eu quero saber se você vai me obedecer com alegria no coração. Eu quero saber se você vai confiar em mim, mesmo sem eu te dizer ainda para onde é que você vai. Olha o tanto de coisas que Deus estava ali experimentando o coração de Abraão para só depois dar uma segunda prova, vamos falar assim, uma segunda direção para Abraão seguir e viver tudo o que Deus tinha para que ele vivesse. Deu para entender? Então, isso é muito sério e a gente às vezes quer fazer coisas sem a direção. Entenda uma coisa, existe um Deus supremo, soberano, perfeito, maravilhoso, magnífico, insondável, incontável, imensurável, sabe? Que sabe de todas as coisas e ele nos fez para determinados propósitos. Eu tenho um propósito na minha vida, você tem o seu. E nada mais sábio, nada de mais sabedoria do que eu consultar a Deus para saber se eu faço algo ou não, para saber qual é o meu próximo passo. Você pode ter certeza que Deus nunca erra, somos nós que erramos. Eu entrei num negócio há um tempo atrás e esse negócio deu errado. E eu tenho certeza que esse negócio era de Deus. E foi Deus quem disse para entrar. E eu entrei nesse negócio. E esse negócio, depois de 2 anos, deu errado, mas não foi Deus quem errou. Fomos nós envolvidos que erramos em decisões, em situações, e nós não tivemos competência para fazer o negócio dar certo. Deu para entender? Mas Deus não errou. A direção era certa, o negócio era certo, a coisa é boa, vamos para cima, a terra é fértil. Entende? Então, a gente precisa andar debaixo de uma direção. Ninguém anda sem direção. Essa direção, ela precisa vir de uma direção dada por Deus em seu coração. Não dá para você, sabe, sair atirando para todo lado, fazendo qualquer coisa. Essa direção clara, ela depende de uma busca, de uma vontade de saber essa direção. Então, quem é que recebe essa direção de maneira clara da parte de Deus? É quem tem interesse em receber. Quem é que vai ouvir quais são os planos do pai para aquele filho? É o filho que quer ouvir, porque o filho que não quer saber, aquele pai não tem como falar com ele. O pai tem 2 filhos e um está perto dele, um está junto, um está querendo dizer assim, pai, como é que eu faço para te agradar? Pai, me ensina como é que eu faço para caminhar por aqui? Pai, eu quero aprender, pai, eu quero me tornar um homem como o Senhor. Pai, me ensina os caminhos mais certos, me ensina onde é que eu não posso errar. E o pai está ali o tempo todo, opa, meu filho, faz assim, ó, agora você faz assim, não, isso aí você não faz não. Ó, faz isso, não, vai lá, não, agora espera. E o outro, não, pai, não quero saber não, deixa eu viver minha vida aqui do meu jeito.
Deu para entender? É mais ou menos assim que a coisa funciona. Então, Filipão, Deus não fala comigo. Você tem procurado, sabe? Você tem perguntado, você tem tirado o tempo para saber. Ah, Filipão, já errei tanto na minha vida, certo? Esses erros que você cometeu, alguma vez você parou para perguntar a Deus se você deveria ter tomado aquela decisão, né? Ter entrado naquele negócio, ter feito aquela situação que você fez, ter entrado no relacionamento, dá para entender? E a nossa vida, em cada passo, precisa de uma direção. E eu sou, por experiência própria, eu sou assim, muito certo a lhe dizer que Deus faz questão de dar cada direção. Agora mesmo estava conversando com a Carol sobre uma decisão que a gente estava pensando em tomar. Vamos esperar até Deus falar sim ou não. A gente só anda aqui quando Deus fala. Então, sempre foi assim? Não. Eu já cometi muitos erros e é exatamente isso. Com esses erros eu aprendi que hoje eu devo esperar em Deus a direção que Ele vai dar para que eu, errando menos, tenha uma vida de mais vitória. Então, busque a direção de Deus. Não ande sem direção em qualquer situação na sua vida, em qualquer área. Deus é o mais interessado em te dar a direção certa. Em tudo. Nada está fora desse conselho. Beleza? E o quinto e último é você aprender a respeitar os tempos. Não cometa o erro de querer, sabe, querer resolver as coisas, querer fazer as coisas antes do tempo, sabe? De querer viver as coisas antes do tempo. Isso aqui muda um pouquinho da ansiedade, quando eu falei de colher antes de plantar. Porque aqui eu citei o exemplo do rapaz que queria um trabalho, queria um lugar na empresa onde ele ainda não tinha construído relação suficiente com a empresa para ter, né? Quando eu falo aqui de respeitar os tempos, é essa história de Abraão, de sair da sua terra e da sua parentela, de ele dizer, sim, Deus, vou sair. Então, quero só te obedecer nessa direção. E respeitar que hoje é o tempo de sair. Não é o tempo ainda de saber onde é que eu vou. É o tempo de sair. E o tempo de sair tem muita coisa para ser feita. Deu para entender? Eu tenho que me desfazer das coisas, eu tenho que escolher o que é que eu vou levar, eu tenho que entender quem é que vai comigo, eu tenho que entender como é que eu vou me locomover, eu tenho que escolher se eu saio para a direita ou para a esquerda, eu tenho que me desfazer de um montão de coisas que vai ser peso durante a bagagem, eu tenho que fazer uma lista de coisas que eu preciso levar, que pode fazer falta na viagem, eu preciso preparar minha família, eu preciso preparar meus animais, eu preciso vender minhas terras, eu preciso doá-las, não sei, mas tem para cada tempo há uma série de coisas que precisam ser feitas sem que eu ainda esteja, sabe, preocupado com o próximo tempo, porque aquele próximo tempo vai ter suas próprias preocupações. E muitas vezes eu já vivi essa coisa louca de querer viver todos os tempos ao mesmo tempo, né? Foi redundante aqui, mas faz sentido. Queria fazer tudo ao mesmo tempo e não funciona assim. Cada direção ela tem as suas obrigações relacionadas e depois vão surgir outras que não são para hoje, são para depois. Depois outras e cada coisa no seu devido tempo. Então, respeite os tempos de cada situação. Quando eu falei no erro passado, né, de você não andar sem direção, cada direção vai exigir de você comportamentos, atitudes, decisões, e você não deve se preocupar com as outras. O que você está vendo é isso aqui hoje, a ordem é essa, e obedeça essa ordem. Já aconteceu comigo de Deus me pedir para fazer coisas, e eu fiz, e eu obedeci, e deu tudo certo, e depois eu disse assim, Deus, e agora? Qual é o próximo passo? E Deus dizia assim para mim, só descansa. Mas calma, mas Deus, como? Eu quero fazer alguma coisa, o que é que eu posso fazer? E eu tentando me ocupar, gerando uma série de possibilidades, de coisas que eu poderia fazer. E Deus foi claro por várias vezes, quando eu parava para orar e fazendo jejum, e Deus foi claro dizendo assim, só descansa. Só descansa, até eu entender que também existe o tempo, eu precisava respeitar o tempo do descanso, porque enquanto eu estava descansando e parecia que nada estava acontecendo, Deus já estava mexendo em outras situações para que depois a coisa se conectasse. E tem acontecido assim. Então existe o tempo certo para cada coisa e andar em sabedoria é andar sabendo respeitar cada tempo. Não deixa que a ansiedade, sabe, te faça errar, te faça cometer erros que podem ser bem prejudiciais para a sua vida. Beleza? Fez sentido para você? Vou repetir.
cuidado com a sua palavra, honre a sua palavra para não perder a sua honra, cuidado com vaidade, altivez de espírito e soberba, cuidado com a ansiedade de colher antes de plantar. Terceiro, andar sem direção também, quarto, andar sem direção também é um grande erro. E quinto, respeite os tempos de cada coisa, de cada direção que Deus te der. Beleza? Tamo junto, esse é o nosso canal da jornada. Se esse vídeo fez sentido para você, curte aí, por favor, né? Curte, deixe seu comentário, compartilha comigo se fez sentido nesse momento de vida que você está vivendo. A gente vai estar aí conversando, batendo papo. Fala com a gente também nas redes sociais. A Jornada da Sabedoria no Instagram. A gente tem também Filipão Oficial, onde eu estou fazendo muito forró para você sempre. Mas esse canal aqui é um canal de desenvolvimento pessoal, profissional e espiritual para as nossas vidas. Tamo junto, espero ter você aqui, então se inscreve no nosso canal, compartilha para alguém que você acha que pode precisar, pode estar precisando ouvir essa mensagem. Estamos juntos e até o próximo vídeo. Valeu!